Bom, gente, primeiro bom dia, né? O responsável por isso aqui está acontecendo aqui é o amigo Micael, amigo de COF, né? Por alguma razão ele achou que eu tinha que dar o meu primeiro passo aí na carreira de palestrante e eu decidi que eu teria condições de apresentar uma obra do Olavo que eu considero das mais decisivas e importantes, né? O Olavo está sendo visto hoje em dia como um guru. Ontem, na Rede Globo, ele foi pintado como um vendedor de cursos, né? Vendedor de cursos online, né? E eu acho que esse livrinho aqui, né, ele ajuda a entender muito bem, botar o Olavo na posição correta, né? Eu não quero aqui extrapolar meus limites, né? Eu não sou um conhecedor profundo, né? Eu tenho anos de COF, né? 4, 5 anos de COF. COF, para quem não sabe, é o curso online de filosofia dele, onde ele expõe de fato a filosofia dele, né? Os livros mesmos, eles são compilações do que é discutido lá dentro do COF. Então, o COF é o coração mesmo do olavismo, né? E dentro dessa pedagogia do COF, essa teoria que ele sintetiza nesse livro tem um papel central, né? Tem um papel assim, pedagógico muito importante. A gente vai entender por quê, né? Primeiramente, o que é o livro, né? O que é a teoria? Bom, vamos dar um contexto, né? Eu conheci o Aristóteles através das sentenças de um intérprete dele, que era um camarada bastante kantiano, chama Gottfried Hoff, né? Li aquele livro e percebi que o Aristóteles era muito mais do que eu havia imaginado lendo dos manuais, né? Eu digo, bom, leitor de manual nunca sabe nada mesmo, então vou escolher um camarada aqui para me dar um guia, e foi o Gottfried, né? E, claro, comecei sozinho, né, etc. Um amigo que, de fato, tem alguma cultura no assunto, virou e disse assim, não, Bruno, para com isso aí, existe um camarada brasileiro, que é o maior aristotelista, talvez vivo, disputando aí com o Giovanni Reale, né? O Giovanni Reale, pouco tempo depois, eu já estava sabendo quem era. Eu disse, bom, quem é esse camarada? Esse é Olavo de Carvalho. Eu disse, pô, então vamos achar quem conheça ele. A primeira advertência já veio nesse momento. Ele disse, olha, é um cara antipatizado pela universidade inteira. Então é bom a gente achar primeiro quem conheça e se aproximar depois, né? Olha só. E aí eu disse, bom, então esquece tudo. O que o cara escreveu de Aristóteles? Ele disse, olha, está tudo num livro. E era TQD. Não era essa edição, era uma edição capa dura, né? E aí eu li o Gottfried, li umas outras coisas e abria a TQD, já compreendendo o que era a estrutura mais elementar, né, do pensamento da obra, não do pensamento, mas da obra do Aristóteles, né? Quem sabe tem maior parte dela que não fala nada sobre, ou não diretamente sobre filosofia, mas trata basicamente de ciências da natureza, né? Trata basicamente de biologia, zoologia, anatomia. Isso é 80% do que ele escreveu, e do que é escrito filosófico, tudo é imenso e, assim, não é coisa de decifração muito imediata. O destaque são duas, três obras que ganham mais debate, né? As obras éticas, que é a Ética Nicômaco e a Política, né? A Metafísica, que é praticamente onde ele expõe na prática o modelo de filosofar dele, porque ali o que ele faz ali, ele repete em toda a obra, né? E ali tem os fundamentos das obras que a gente chama também de introdutórias, que equivale ao órgão. Então eu li esse método, né? Descobri que esse método já era chamado de lógica fazia séculos, quer dizer, então os pensadores e filósofos de milênios chamavam ele de filósofo, pura e simplesmente, com F maiúsculo, né? E usavam um método que eles chamavam de lógica, que não coincide com as analíticas, que é da obra do órgão dele, é uma outra coisa. Lógica para Aristóteles
e para o Andrônico, que é o editor, né, da obra dele, e para os medievais, para a maioria, lógica é um conjunto de livros que são a introdução ao método de pensar e alcançar a verdade, né? Esse conjunto de livros a gente chama de órgão. A estrutura dele clássica, né, consagrada, categorias. O primeiro deles. O segundo é um tratado da interpretação. O terceiro desses livros é o Tópica com sofístico elenque. Correto? Categoria da interpretação, tópica, analítica primeira e segunda, né? E os analíticos em seguida, né? O que é a categoria? A categoria é um livrinho que tem 2 eixos de interpretação. Um eixo de interpretação é um eixo gramatical. Ele vai definir quais são as modalidades de existência e como elas se relacionam, né? É lá que estão as categorias aristotélicas muito famosas: substância, quantidade, qualidade, relação, tempo, espaço, agir, sofrer, compaixão, né? E estado, condição. Então ele define formas de existir, e essas formas de existir, algumas delas só existem em uma outra chamada substância. Essa, por sua vez, não depende de nenhuma outra categoria para ter uma existência, né? Então, a substância é um conceito central, e isso tudo é interpretado também como são formas de existir. Elas são, portanto, predicar todos os entes, de alguma maneira. Elas inauguram a gramática. Então, tem gente que interpreta aquilo ali como um tratado sobre linguística, e tem gente que interpreta como uma base da ontologia, né? Ontologia é o estudo dos seres, visto enquanto seres mesmos, né? Não visto enquanto X utilidade, X função. É o ser propriamente, o ente propriamente sendo objeto do estudo. Então, ali ele classificou as modalidades de ser. Depois das categorias, ele entra no livro, disse que essa estrutura é a estrutura do Andrônico, né? Não é a estrutura do Aristóteles. A gente comenta já isso. Ele parte para um livro que estuda questões mais propriamente relativas à língua, o que a língua é capaz de fazer, o que uma linguagem é capaz de fazer, para auxiliar a busca da verdade, para fazer esse instrumento, o órgão, funcionar e levar até um conhecimento de uma verdade. E no Tratado da Interpretação, ele vai definir o que é nome, o que não é nome, o que é uma sentença declarativa, por exemplo, é aquela que pode admitir valor de verdade, uma sentença apofântica. Eu não posso definir uma prece como verdadeiro ou falso, uma interjeição, né? Uma ordem, como me dê água. Isso não é nem verdadeiro nem falso. Então, a gente tem que ter certos critérios para que uma declaração admita essa predicação. E ele deixa claro, né? Quer dizer, existem expressões, a língua tem que ser tratada, tem que ser estudada para que ela admita um valor de verdade, né? Não se está valor de verdade na hora de ser expressa, não se está nem discutindo se aquilo ali que está se expressando na sentença é verdadeiro de fato ou não. Só se diz nesse livro que, sem cumprir essa etapa, a gente pode tentar atribuir valor de verdade a coisas que não admitem valor de verdade. Então, vocês veem que ele está dando um método que vai desde o que existe, como predicar as coisas de uma verdade, né? Em seguida, ele salta para um terceiro livro. O salto é brusco para quem já conhece a teoria hoje, percebe que é brusco. Quem leu percebe que é brusco. Mas ele vai direto para uma obra chamada Tópicos, que equivale a uma dialética. O que é a dialética do órgão? É um método científico, né? Ele pega hipóteses que ele levanta ao longo da análise de um problema e põe elas em choque, né? Ele diz assim: vou tentar usar aqui alguma ideia na prática. Ele se interessa por uma coisa chamada mesa, né? Aí a Aline diz: a mesa ela é plana, né? E o amigo diz: a mesa tem uma função.
colocar coisas em cima, né? O outro diz, bom, a mesa não é plana, ela é quadrada. Então, o cara vai definindo topologia da mesa, formato da mesa, função da mesa. E se surgir algum debate acerca desse objeto envolvendo os sábios que estudam a mesa, o que o dialético precisa fazer é compilar a opinião de cada um deles e saber exatamente o que eles estão falando acerca de mesa. Bom, se ela disse que é plana, ela deu uma propriedade, talvez a propriedade essencial. Se o outro disse que é de madeira, ele deu um atributo que não parece ser principal, é acidental, ela pode ser de aço, por exemplo, ou uma mesa de plástico. Então, na hora que a gente vai pondo a opinião dos sábios, né, em torno daquele objeto organizadamente, a gente começa a confrontar a opinião deles, né, e desse confronto da opinião a gente chega a umas noções, né, a gente vai extrair disso aí premissas mais na frente, que vão dizer claramente o que é a mesa, né, vão definir a mesa. Né, e ele avança nisso aí também, né, depois de construídas as premissas, ele começa a fazer todo um conjunto de estudos que analisa as relações entre uma premissa, um termo médio e uma conclusão. Isso aí são os analíticos. Para que ele possa fazer isso, ele estabelece princípios, né? Princípio de identidade, terceiro excluído, etc. Isso gera, assim, ao longo da história, uma polêmica enorme, né? As pessoas tentam combater isso, especialmente porque o pensamento do Euclides, por exemplo, a moda geométrica era o padrão entre eles, então isso parecia ser o fundamental do pensamento. Então ficou tudo sempre muito centrado nos analíticos, né? Até hoje, se você abrir manuais pouco profundos ou manuais de segundo grau, Aristóteles aparece como o pai da lógica, né? Isso tem implicações muito graves para a teoria do discurso, né? Na verdade, para a organização do arcabouço aristotélico inteiro. Isso tem implicações graves. E muita gente começa a estudar a obra do Stagirita já com esse viés, né? Já com essa posição equivocada, né? Porque existem outras duas obras que são encaradas como obras menores, manuais, são obras práticas, não são encaradas como obras teóricas e que deveriam estar incluídas no órgão, dando um sentido e uma unidade muito maior para a teoria epistemológica do filósofo, né? Então, quem faz isso é Olavo. Olavo analisa o discurso, né? Analisa os discursos, percebe que outros pensadores haviam notado alguma unidade, mas não extrapolaram daí uma teoria e não chegaram às consequências mais importantes disso, né? Essa é mais ou menos a introdução, e se a gente cumprir essa meta de deixar claro o que ele fez e qual a importância disso para os estudos aristotélicos, só isso aí eu já me dou por satisfeito. Então acho que a gente não precisa nem mesmo correr nem avançar em questões mais profundas, ok? Vocês têm nesse momento aí alguma questão para colocar sobre isso? Bom, para quem já é aproximado do tema, né? Isso aí tudo corre muito facilmente. Aqui na introdução, eu coloquei algo que me incomodou ontem, né? A ideia de que o guru, né? O cara é o guru, né? Qual a relação desse guru com a teoria dos quatro discursos, né? O cara não é guru porra nenhuma, ele é um filósofo de primeira linha, né? Quando a gente vai estudar essa polêmica toda de filólogos que organizam a obra aristotélica, você vai encontrar lá o cara que criou a primeira grande edição respeitada da filologia moderna, o Sir David Ross, 23. Esse cara diz que as obras como retórica e poética são práticas, não são teoria. Está escrito aqui com as palavras do Olavo, né? Aqui no manualzinho. Um outro camarada que é um monstrinho dos estudos aristotélicos diz que a dialética era um manual interno de acadêmicos, né?
Quer dizer, os acadêmicos usavam aquelas regrinhas ali para treinar entre eles sobre um debate. Quer dizer, todos eles perceberam os elementos do discurso de maneira fragmentada. E a culpa é exatamente do Andrônico, né? Não sei se dá para chamar assim, que a culpa é dele, ele é o editor, né, da primeira obra que é encontrada, né, numa caverna, enfim, tornada pública. O resto, tudo de Aristóteles se perdeu, né, constituições, obras exotéricas, tudo isso desaparece, né? O que sobra é a obra que o Andrônico colecionou e que deixou de fora a retórica e a poética, né? Esse, assim, é o problema, né? Esse é o ponto de partida. Isso aqui, gente, é um vai e vem, tem conexões com dezenas de assuntos, né? Eu vou tentar seguir uma das linhas aqui possíveis, né, de interpretação. Qualquer necessidade, interrompe e fala mesmo, ok? Bom, qual é a tese central? Existe uma ideia medular, né, que escapou a quase todos os estudiosos, né, e que diz o seguinte: o discurso humano é uma potência única. Isso é extremamente importante de guardar na mente. É uma potência única que se atualiza de 4 maneiras diversas. Se atualiza a maneira poética, a maneira retórica, a maneira dialética e a maneira analítica. Então, esses quatro modos de atualização do discurso, eles necessariamente têm que obedecer um princípio comum, porque eles são potência de um princípio, né? Eles são potência de um discurso. Então, eles são diversos entre si, porém, eles guardam um princípio comum que rege esses discursos. E ao reger esse discurso, a gente está falando desde de um comício político, uma peça de teatro, a uma fórmula matemática. Então, quer dizer, uma fórmula seria uma teoria extremamente abrangente, absurdamente abrangente, e que ela cumpre uma outra missão. Ela corrige um erro aristotélico, um erro que os estudiosos Aristóteles mantiveram durante milênios, que é acatar a ideia de que existiam ciências ou técnicas para a linguagem poética, e em parte a retórica, e existia a ciência, a linguagem científica. Então, era como se ele fosse, ao mesmo tempo, um guru da unidade e um apóstolo da esquizofrenia. Você está falando de poética, a linguagem é essa, né? Você começou a fazer deduções, começou a buscar uma ciência que ele chamaria de apodítica, né? Você buscou coisas firmes e úteis, né? Saberes verdadeiros, concretos. Você não está mais tratando daquela outra linguagem que chamava poética. E o que ele faz é isso, unir novamente, dar unidade para o pensamento de um filósofo que a gente não precisa dizer qual é a importância. Então, pronto, a obra do Olavo, e ele faz isso, na minha opinião, de maneira muito precisa, apelando o mínimo possível para questões técnicas, mas tem muito tecnicismo na obra, a obra é pequena, faz isso de maneira didática e, na minha opinião, inquestionável, né? Quando ele diz que a tese fundamental de que haveria uma teoria do discurso passou despercebida, ele já na introdução decide que ele vai analisar esse fato de 2 formas. Primeiro, de maneira filológica. Será que ele disse isso? Quais palavras utilizou? Será que a escala de credibilidade, ela se expressa, toda a unidade da teoria está expressa na terminologia que Aristóteles usou? Então, o primeiro problema que ele considera é o filológico, né? E o segundo problema é, se ele tem uma teoria, essa teoria tem razão, ele tem razão em elaborar essa teoria, ela tem razão de ser, né? Aí ele vai entrar com questões como, por que 4 discursos, por que não só 2, né? Por que não 7, 10 ou ilimitados discursos? Então, ele tem dois eixos de estudo dentro da obra, né? O primeiro, filológico, ele caracteriza os discursos, segundo o próprio Aristóteles, e o segundo é mais filosófico, ele vai provar
que existe uma potência única do discurso humano. Primeiro, o discurso é uma ação, e, portanto, ele tem uma finalidade, não existe uma ação sem finalidade, né? Isso aí já une o discurso, né? É uma maneira de agir sobre outro, né? Quer dizer, o discurso ele não é solto no ar, ele tem essa finalidade, e por conta dessas questões ele vai servir de modelo para uma teoria da cultura. Então, olha só, a gente começou com uma correção de uma questão filológica, antropofilosófica antiquíssima, e evoluiu para o surgimento de uma teoria, né, do discurso, que não é pouco abrangente, e em seguida caminhou para um esboço de uma teoria da dinâmica das culturas. Então, tudo isso é parte desse livro aqui, né? Esse é o problema que só um amigo pode empurrar para alguém, né? Vocês já leram? Alguém aqui já leu o livro? Já leu, Micael? Já leu? Aline? Superficialmente, já passando, né? Aline, leu o livro, Aline? Não? Vocês também não? Olha, é fundamental. Depois de explicar desse manualzinho aí, vocês vão perceber que ele transforma o mundo dos estudos aristotélicos e que esse estudo não é pouco importante. Então, acho que isso aqui é fundamental. Acho que quem assiste uma aula dessa e lê o livro, sabe muito bem que o cara que aparece na Globo ontem não é um guru, é um filósofo de primeira linha. Eu acho que esse estudo tem esse papel. E tem um segundo papel de natureza pessoal. Você vai ver, eu não sou um filósofo, eu não coleciono teorias do saber, eu não as estudo assim profusamente, na verdade eu sou médico de vida prática, mas vocês vão conhecer a teoria da ciência segundo Popper, segundo Marx, segundo não sei quem, se vocês tiverem essa base, se vocês tiverem essa estrutura, vocês têm uma ferramenta para analisar e entender qualquer outra, né? Como que esses passos popperianos, por exemplo, estariam colocados se eu tentasse fazer uma comparação com a lógica aristotélica, que é um método de pensar e encontrar a verdade. Não é simples, tem um professor que está aí para ensinar, que é o Olavo, mas é um método que leva as pessoas a tornarem-se filósofas, né, como você vê o camarada fazendo. Como é que você vê o Popper? O Popper começa a definir ciência como algo que trata de questões que têm que ser falseáveis. Está lá. A sentença apofântica é o primeiro critério. Ele nem chega na analítica se não é falseável. Então não tem novidade nenhuma. Tratado também de maneira muito mais precisa, muito mais profunda e útil também. Então isso aqui, o órgão e os estudos aristotélicos são por si uma escola formadora de inteligências, né? Eu acho que esse aí é um presente que o Olavo dá para a gente como aluno do COF, ok? Deixa eu só ver aqui qual ponto da sequência eu estou seguindo aqui. Em potência, e ele se atualiza nessas maneiras, né? Tem lá adiante, no capítulo 3, algum comentário sobre noções básicas, alguns conceitos muito básicos do aristotelismo, como ato, potência, e auxilia a compreender essa noção de unidade potencial que se atualiza de 4 maneiras. Tudo que há é ato, o que há em potência existe porque se atualiza. A potência que não se atualiza, ela não é potência. Então ele sabe, como os estudiosos de Aristóteles sabem, que o ato e a potência são dois aspectos do ser, né? O ser em ato e o ser em potência são aspectos de um mesmo ser, não são coisas diversas, né? Então aqui tem unidade por trás disso, ok? Bom, a gente já discutiu também as origens do problema, né? Que é a edição de Andrônico, ele trata isso muito bem no capítulo 3. Essa edição de Andrônico cria um problema e leva uma visão que é uma visão analítico-sensualista de Aristóteles.
Por um lado, Aristóteles chega ao conhecimento das coisas por abstração de forma, parte do mundo concreto, do mundo sensível, né? Ele diz: são os sentidos a nossa primeira sede de conhecimento, que é natural, busca logo os sentidos. Então, na primeira página lá da metafísica, ele já parte para descrever os sentidos, começa pela visão, né? E ele sabe que dali nós formamos imagens, né? E em cima dessas imagens surge a primeira matéria-prima para você trabalhar e chegar até futuramente a conceitos ou sentenças. Então, os escolásticos, né, aqui com toda a ressalva que eu não tenho a visão de conjunto deles, mas o que se diz, todos eles caíram nessa armadilha do Andrônico. Enxergaram ele como, por um lado, um essencialista, por outro lado, um analítico, porque ele fica fazendo deduções de que ele inventou a ciência analítica, né? Então, essa é a origem primeira do problema, né? E separou a linguagem poética da linguagem poética e retórica da linguagem científica, ok? Bom, quais são as consequências disso? A gente passa a ter na história a propagação de um erro de interpretação da obra de Aristóteles. Tem um estudioso que o Olavo cita, chamado Octavio Abramelin, que diz o seguinte: a divisão das obras que um autor escolhe, né, a divisão que ele escolhe para as obras, não corresponde, o Olavo diz, não corresponde ponto a ponto, taco a taco, né, com a divisão do saber. Então, se o saber tem essa ou aquela divisão, as obras que vão versar sobre esse saber, elas não necessariamente vão seguir ponto a ponto. Qual é a advertência disso aí? O órgão pode não conter todas as noções de saber do discurso. Tem coisa que escapa. Foi a primeira advertência que ele percebeu, que o Abramelin ajudou ele a perceber, né? Então, isso é importante demais. A situação era a seguinte: o auge da filologia ainda colocava esses dois livros, Retórica e Poética, como livros práticos, manual que não constitui conteúdo teórico, manual para um orador, conjunto de normas práticas para debate em meio acadêmico. Então, era assim que essas peças eram vistas. Elas não integravam a teoria do conhecimento de maneira mais direta e dando unidade a ela. Quem faz isso é o nosso professor, guru de Bolsonaro, né? E olha só como isso é importante. Ele cita um filósofo chamado Eric Weil, que o Olavo diz que é um grande expositor dos sistemas filosóficos alheios. Eu nunca vi o Olavo dar aula nenhuma especificamente sobre o Weil, mas indicar obras. E ele percebe que o Weil chama atenção para um fato que é a gota d'água para se enxergar esse problema. O homem idealizado, Aristóteles idealizado, que é um analítico sensualista, apela em todas as obras dele para um outro método, chamado dialética. Então, como é que pode a base e a interpretação, a maneira de ver o Aristóteles ser analítica, dedutiva, se ele não usa esse método dedutivo ostensivamente? Ele usa o método dialético. Então, só isso aí já começa a repor as coisas no lugar. E o Olavo pega esse mote aqui e faz todo o estudo dele no 2º e 3º capítulo do livro, né? Mas vamos mais precisar. Isso aqui eu acho muito importante para situar o que é a obra e quem é o Olavo, ok? Mas a gente vai entrar um pouquinho ainda na obra, na tese, na teoria propriamente dita, ok? A gente gastou tempo, não? Dá para andar, né? Bom, na hora de fazer a explicitação da descoberta dele, ele deixa muito claro que as palavras que são usadas já supõem um grau de credibilidade, já supõem uma unidade no discurso. O discurso tem uma via ascensional em direção à certeza. Existem escalas de certeza. O Tomás de Aquino tinha percebido, mas não tinha extrapolado como uma teoria, não tinha tirado as consequências. O Olavo percebeu. Deixa eu só achar aqui as palavras. Ele
vai mostrar as palavras que dominam a poética, né? Dínatos, né, que é possível ou presumível, eicasia, que é representação, né? Lapra teórica peirástica, né, de onde vem algo como se fosse uma duplicidade, uma luta, né, de onde vem emperia, tem essa palavra, peirástica, de onde vem pirata, quer dizer, navegar descobrindo coisas sem saber muito bem para onde vai chegar. Quer dizer, um método dialético tem essas propriedades. Palavras que dominam ou outro discurso, apodeixis, de onde vem a expressão apodítico, certo, veraz, né? Então ele vai mostrando num dos capítulos inteiros do livro que desde as palavras, é um trabalho de filologia completo, desde as palavras utilizadas, a posição que se usa em cada momento filosófico está sendo discutido, se usa essa palavra e não aquela. Então ele vai mostrando que as palavras são uma prova de que essa teoria do discurso existe, está implícita mesmo, né? Já são a primeira palavra, a primeira prova, né? Também percebe, analisando os textos da obra, que as 4 ciências, a poética, a retórica, dialética e analítica, são inseparáveis, tomadas isoladamente, elas não fazem sentido. Então, quer dizer, a obra faz relações entre as modalidades de discurso permanentemente. Eu não sei se alguém já fez o trabalho de tentar encaixar a retórica já imediatamente junto com a poética no órgão, mas se tentar fazer, é bem possível que consiga, né? É bem possível que fique mais clara a estrutura do instrumento, né? da ferramenta, que é o órgão. Ele diz ainda, o que define e diferencia os discursos não são os 4 conjuntos isoláveis de caracteres formais, eles não são isoláveis, mas é uma atitude humana perante o discurso. Aí ele vai estudar os graus de credibilidade, as escalas de credibilidade, ok? São pontos da argumentação filosófica, isso a gente pode discutir mais detidamente. Bom, e a escala de credibilidade? A escala de credibilidade, ela é o coração da tese, de onde mais se tiram aplicações, especialmente dentro do COF, que é o curso de filosofia, né? E eu acho que é que ele mais trata, não na obra, mas fora dela. Ele está sempre comentando isso em quase toda a aula do COF. Mesmo quando ele não comenta explicitamente, a gente percebe que ele está navegando entre ele está usando a técnica e a teoria do discurso que ele conheceu para deixar os temas mais claros. Eu acho que qualquer pessoa que tem esse hábito de escutar as aulas aí do COF, que tem essa insistência de aprender com o Olavo, percebe isso facilmente. Será que eu estou falando um disparate? Não estou, né? Ele está o tempo todo ali apelando para os quadros dos cursos, deixando claro que os quadros dos cursos auxiliam essa pedagogia, né? É muito claro isso. Então, ele estabelece os critérios, né, de credibilidade, né, e as características de cada modalidade de discurso. Se a gente for tratar isso aí, a gente vara almoço adentro, não precisa. Os discursos buscam o possível, né, quer dizer, não o duvidoso, mas o possível. Ele pede o discurso imaginário, o discurso poético, pede que a mente admita as possibilidades e explore as possibilidades. São essas possibilidades que a mente admitiu e explorou que ele pode eventualmente enfatizar e tentar convencer, né? E tentar partir para ou pedir uma admissão de crença. Você só vai tentar a admissão de crença de alguma coisa que você imaginou, né? Diz uma coisa que você acredita que nunca ouviu falar. A gente acredita no que a gente já conheceu na imaginação. Isso parece trivial, não é tão trivial assim. A gente vai um pouco mais adiante. Então, a verossimilhança é a marca do discurso retórico. E ele tem essa característica de tentar
tentar buscar uma crença, de tentar fazer uma escolha dentre as possibilidades imaginativas, aquela que parece plausível, a verossimilhança, né? Esses discursos retóricos, eles surgem conforme os poetas, vamos chamar assim, expõem suas imagens, né? E o confronto dos discursos retóricos, cada um apelando para a sua simpatia com essa ou aquela tese retórica, leva a uma condição inevitável. Os argumentos vão precisar ser confrontados nas suas hipóteses. Então, depois que você admite certas hipóteses como aparentemente verdadeiras, você percebe que elas não são compatíveis, e aí você vai ter que fazer uma etapa que é uma etapa dialética da análise do discurso. Então, eu posso ter retóricas aqui, né? 1, 2, 3, 4 retóricas. As retóricas não vão, à medida que elas surgem em profusão, elas não vão conviver, né, sem antagonismo, sem divergência, e aí a gente vai ter que partir para um segundo momento. Bom, essa tua tese aí, essa ideia que você está tentando me convencer com essa retórica, né, parece verdadeira, tem verossimilhança, mas será que é? Então vamos confrontar com a dele. Então, nesse momento, a gente começa a confrontar a hipótese, e eu já não estou mais no discurso retórico. Eu preciso do discurso retórico para fomentar o debate, o confronto entre hipóteses, né? Mas ele já é uma outra coisa. Ele não quer do interlocutor convencer. Ele quer do interlocutor que ele seja um colega no sentido de descobrir. Então, o objetivo do discurso dialético já é bem diferente do objetivo do discurso retórico. E Aristóteles diz que essa é uma tarefa que pode ser feita entre uma ou mais cabeças. Então, você pode e deve fazer essa análise dialética sozinho, né? E se faz em conjunto, você está tratando de grupo de intelectuais, de grupos cientistas ou proto-cientistas, né? Então, quer dizer, a gente já percebe que esse processo ele versa sobre uma dinâmica de discurso também, e que essa dinâmica de discurso, se ela dominar certa classe, certo período da evolução civilizacional, ela também vai explicar uma dinâmica da civilização. Então, existe uma teoria da cultura em Aristóteles que decorre dessa teoria do discurso. Está claro? Está claro isso aí? Está claro, Gonzaga. Vocês pegaram essa coisa da teoria da cultura? Né? Eu tô apressando um pouquinho aqui, eu estou meio leve de som aqui, mas correndo um pouquinho aqui, tá? Tá fluindo bem. E Bruno, tu falaste da retórica, né? É o discurso que dominava na polis, no período do grego, tudo, justamente antes da filosofia. A filosofia surge nesse período, né? De confrontação. De confrontação, né? Você tem os sofistas todos, né? Vendendo ideias diferentes, verdades diferentes, homem à medida de todas as coisas, etc. Tudo isso aí começa a surgir, confrontar, né? Eles eram humanistas, não eram lógicos, né? O Sócrates é um lógico, ele é um cara formado no mundo da physis, ele é um discípulo de um dos grandes físicos, ele é um físico encantado com os sofistas. Então, ele começa a fazer eu diria uma síntese, ele começa a aplicar o que seria uma lógica a esses conceitos que aparentemente não estariam sujeitos. Então, ele é considerado o pai da ciência moral. É a tese do Émile Boutroux. Pode deixar para discutir, esse é um livro que vale a pena também discutir, porque é complemento disso aqui, né, da teoria da cultura. Só um minutinho para eu ler aqui direitinho. Bom, teoria da cultura. Olha só, se o indivíduo humano, né, voltando um passo, não dá para fazer retórica, né, para discutir uma ideia que pareça mais correta ou menos correta, se ela antes não está na sua imaginação. Então, você tem alguém que fornece ideias, imagens, né, o discurso imaginário. O retórico vai tentar valorizar um ou outro em detrimento daquele outro, né? E a dialética que vai
tentar botar ordem, buscar o que é verdadeiro neles, né, nessas teses dos retóricos, e chegar a alguma sentença verdadeira. Se isso é o caminho do indivíduo humano, esse tem que ser o caminho da coletividade humana. Esse aqui é o ponto central da teoria e que ele apela para a pedagogia dele o tempo todo. Não pode ser esquecido. Vou repetir. Se o indivíduo humano necessariamente trilha esse caminho dos 4 discursos, a coletividade, seja um conjunto de intelectuais, seja uma sociedade maior, uma tribo, não pode abrir mão disso, porque todos eles vão seguir esse caminho, a coletividade vai seguir também. As palavras dele: se o indivíduo humano não chega ao conhecimento racional sem passar pela fantasia e pela simples apreensão, como poderia a coletividade, seja a polis, seja um círculo de estudiosos, chegar à certeza científica sem concurso preliminar e sucessivo da imaginação poética? Então aqui está claro, né? Esse é a gente pode entender como uma sentença, que o cara amarrou, ninguém desata, né? Se tem a teoria do discurso, se o indivíduo tem uma potência expressiva, né? Ele age sobre o outro de uma maneira, a coletividade vai seguir esse princípio também. Tá certo? E ele diz: a TQD, Teoria dos 4 Discursos, descreve a estrutura básica e a dinâmica do mundo cultural. Ele diz que esse princípio que descreve, ele bota assim, abre aspas, né? Podemos denominá-lo, sobre o princípio da sucessão dos discursos dominantes. Então, existe uma sucessão de discursos dominantes em épocas diferentes e em civilizações diferentes. Aonde domina o poético tem um tipo de estrutura social, aonde domina o retórico, outros fenômenos e assim sucessivamente. Tudo isso pautado na autoridade do discurso para certa classe dominante. Agora, o que ele chama de autoridade? A autoridade é o fundamento implícito da credibilidade automática que o público concede ao discurso da classe. Então, o público concede uma autoridade ao discurso da classe dominante. O pajé fala, tem uma autoridade automática, implícita no discurso dele. Então, isso é o que ele chama de autoridade, certo? É um fundamento implícito de concordância, né? E aí ele vai explorar isso aí num capítulo aqui que eu não me arriscaria a comentar, porque é uma revisão de história das civilizações, tudo muito sintético, mas a gente sabe o quanto o Olavo é preciso nos termos, tecnicamente. E poética, primeiros oráculos. Dali vem Vedas, Antigo Testamento, poesia homérica, Tao Te Ching, Islã. Tudo isso aí são manifestações de discurso poético estruturando sociedades, né? Retórica. A retórica basicamente surge na Grécia, né? Com o estabelecimento da polis e a reforma de Solon. Solon é que vem e diz: bom, essa coisa tem que ser assim, não é mais Homero, que as pessoas veem, a coisa é assim, o texto é esse, está aqui, o tratado, seja oral, que eu quero vender aqui como sendo o que vai organizar a gente, é esse. O conjunto de teses é esse aqui, Então ele abre espaço e faz surgir a retórica. Quando essas ideias estão circulando, alguém põe elas em xeque. Quem faz isso é Sócrates, é o pai da dialética, né? A lógica, ele chama atenção para esse primado dedutivista. A gente pega ciências como o direito aqui do Kelsen, o cara tenta achar um axioma que vai explicar o direito inteiro, tenta achar, uma tese formal da matemática que vai provar que uma verdade pode existir sem ser demonstrável. E aí começa a escola analítica, etc. Esses são os exemplos que ele dá, que seriam modelos, por exemplo, de sociedades cujo discurso dominante seria um discurso lógico, certo? Então, para cada discurso lógico tem um modelo de sociedade, né? Palavra
palavra dele aqui, aspas, né? É coisa que não deve estranhar que essa teoria, a dos quatro discursos, embora não seja um modelo explicativo causal, olha só, ele não está explicando a causa da dinâmica, ele está descrevendo. Se ele tivesse a causa das dinâmicas sociais tivesse descoberto, é claro que os objetos das sociedades seguiriam essa dinâmica, elas não seguem necessariamente, mas ele está descrevendo, e o Olavo diz, é coisa que não se deve estranhar que essa teoria dos quatro discursos, embora não seja um modelo explicativo causal, mas apenas descritivo, tem uma força elucidativa tão profunda quanto aplicada à evolução histórica das civilizações. Então ele vai mostrando isso aí, vai botando dentro de um panorama de proporcionalidade, ele não extrai aqui nenhuma solução da história ou nada disso, ok? Tem mais coisa para discutir no livro. Aqui eu chamei a atenção para o livro, para o problema histórico e do quanto o Olavo é decisivo para esclarecer esse problema. Aqui eu não trouxe dezenas de exemplos que vão mostrar como esses discursos se articulam, não é isso. A ideia aqui é mostrar que Olavo tem uma tese, que essa tese recoloca o edifício aristotélico em outra ótica, em outras alicerces, e que ela ainda não começou a ser explorada ao extremo. As consequências desse rearranjo para a política, para a pedagogia, educação do imaginário, até mesmo para a terapia. Eu não acredito que os processos imaginativos que circulam no meio cultural, né, todas as imagens circulantes no meio cultural não contribuam para o adoecimento. Então, quer dizer, tem implicações aí que a gente não sondou, né, que na verdade a gente nem conhece, é um livro que pouca gente conhece, mesmo entre os olavetes, o pessoal não leu muito, e assim, a missão era essa, tem que ler o livro, tem que conhecer, para botar o Olavo no lugar certo. O Olavo não é um cara riquinho, que tem 3.000, 5.000 alunos para ganhar alguns poucos $1.000, né? Não é isso, é um intelectual que, no meu entender, supera a força do Ernest Jäger, por exemplo. O Ernest Jäger tem uma visão genética, histórico-genética, acredita que Aristóteles evoluiu. O Giovanni Reale corrige essa questão. Ele extrai esse erro aqui e passa adiante o erro do Sir David Ross. Vocês estão vendo grandes nomes seguindo aí as falhas do Andrônico. E quem faz essa correção e tira disso aí uma série de linhas de pesquisa possíveis é esse brasileiro aí que está sendo chamado de guru, né? Essa é a imagem que eu quero passar para vocês, a importância dele, a importância da obra e a importância de Aristóteles, né? Quem quer aprender filosofia, na minha opinião, tem que começar a aprender com isso, com esse pensador e os seus antecessores imediatos, né? Eu acho que essa é a questão aí do curso. Eu acho que eu terminei sendo mais rápido do que eu previa, né? Mas tem pergunta aí que não acaba mais, fica à vontade. Mostra o livro para a câmera aí. E essa questão de como os discursos, os diversos tipos de discursos modulam uma cultura, um espírito de um povo, me lembra muito os arquétipos de Jung, né? De como as tradições vão perpassando eras, mais eras numa dada civilização. Isso vai engendrar, né, o espírito de um povo. Isso me lembra muito Jung. Eu não conheço Jung assim bastante, mas tem aí tu já chamou atenção para uma advertência. Primeiro, a dinâmica do discurso não é de sucessão. Quando a gente está tratando de um embate retórico, é um embate retórico de ideias possíveis. Essas quebras de modelos, mas... O modelo poético existe embaixo do modelo retórico. Você não discute uma tese que você não conheceu.
Se tu só conhece esquerdismo, tu não vai discutir nada mais. Para ser, sei lá, ideia é ridícula, mas funciona. Então, quer dizer, o discurso imaginário é um alicerce. É de lá que vão sair elementos sempre, né? Sempre. Na questão simbólica, eles não se sucedem, entendeu? A questão simbólica que se converge, né? No imaginário coletivo. Isso tem muito sentido. Tem muito sentido. Ele apela para essas imagens aí o tempo todo, né? Ele comenta o Vedas, comenta o Islã, comenta o orientalismo. É importante que partilhe. Eu acho que não vale a pena, eu não tenho a formação histórica e tal para comentar isso. Mas é muito claro, né? Esses discursos estão lá. E o mais importante, eles não saem, o discurso poético não sai de cena para entrar o retórico. Ele continua lá. Impregnado na... Ele continua com... Ele é um extrato. Né? O que acontece é uma primazia de um determinado discurso no tempo. Mas os outros estão lá. Estão todos lá. Sim. Fantástico. Aproveitando o fala aqui, o discurso da lógica, tem aqui o exemplo do Renascimento e também da modernidade, né? Que é a escola analítica. Eu queria que tu comentasse um pouco, se fosse possível, sobre a filosofia analítica, né? Esse primado da lógica e qual seria o prejuízo disso para uma filosofia. O benefício é gigantesco, né? E o prejuízo. Eu tenho a impressão de que o prejuízo é você começar a entender que a lógica é uma ciência à parte. Se tem a unidade do discurso, a lógica é uma parte, é uma ciência que segue os princípios das demais. Né? Não se faz dedução do que não foi tratado dialeticamente, que por sua vez não surgiu intuído e etc. Né? Ele tem numa das aulas, ele cita uma frase do Benedetto Croce, eu acho que vale a pena ler aqui, sobre essa coisa da lógica. Mas eu acredito que os prejuízos do racionalismo exacerbado foi o que aconteceu com a explosão da bomba atômica. Leva o racionalismo a um patamar sacro, né? Que vai responder todas as... O cara tentar estudar a moral só do ponto de vista lógico, ele está esquecendo a moral como apelo sentimental, a moral, enfim, ele já esvaziou e tentou olhar só um aspecto, né? Perdeu a unidade. Olha sobre lógica, olha o que fala o Benedetto Croce. Uma das aulas do Olavo, infelizmente eu não botei o link aqui no plano de aula. O livro é A Lógica como Ciência do Conceito Puro, palavras do Croce. Pressuposto das atividades lógicas são as representações e as intuições. Se o homem não representasse coisa alguma, não pensaria. Se não fosse um espírito fantástico, não seria também um espírito lógico. Então tem uma relação muito clara, né? É evidente que todos os grandes filósofos vão ter alguma percepção parcial disso ou daquilo. Olavo elaborou um sistema e provou que ele está lá, embasado e apoiado na teoria de uma referência para a civilização ocidental. Né? Não é ele que está sozinho, tem uns que anteciparam. Né? Ele só percebeu que a coisa constitui uma unidade, constitui uma teoria. Né? E é por isso, professor, que o Blaise Pascal, quando ele confrontava o racionalismo de Descartes, ele dava primazia à intuição para depois chegar à razão, né? Porque ele partia do princípio de que a verdade se pressupõe do particular para chegar ao geral. Então ele via que o racionalismo ele não explicava a natureza humana de fato. Né? Tem uma sentença aristotélica muito famosa que diz: todo saber se sustenta no saber prévio. Né? Quer dizer, e quando ele está teorizando, ele encontra, está tentando explicar a substância.
você não encontra uma definição de substância, uma explicação. Substância é isso. Ele dá um critério de reconhecimento. Porque se ela fosse minuciosamente explicada, provavelmente eu ia precisar em compreender essa explicação. Então, existem certos saberes que são intuitivos, eles são arquê. Quer dizer, dali, tu não pode ter ele tem que ser autoevidente para ti. Em cima desse saber autoevidente que tu vai construir um outro, né? Essas correções para o mundo moderno que estão presentes em Aristóteles são abundantes. Olavo está colocando isso o tempo inteiro em tudo quanto é aula, né? Agora ele está formulando sobre o conhecimento por presença. O conhecimento por presença, eu tenho a impressão de que isso aí está extrapolado e enriquecido, né? Eu acho que está enriquecido com a tese da inteligência ciente e das categorias, principalmente da potência, ação e paixão, que essas categorias elas já se comunicam num círculo de latência, né? Quando você tem contato com um objeto, você tem contato com aquela substância, suas potências, né, e suas possibilidades de sofrer, suas paixões, né? Eu acho que isso aí que une esses assuntos com a tripla intuição. A teoria gnoseológica dele é gigantesca, né? É gigantesca. Isso aqui está ligado, né? Está ligado muito mais do ponto de vista da psicologia. Tu não forma aí, o primeiro passo é formar imagem, né? Então ele apela para a psicologia aristotélica e mostra que o grego estava certinho, que o macedônio estava certinho, né? Então, na verdade, esses são temas muito ricos. Eu fico receoso de entrar nisso aí e ser, no mínimo, impreciso, muito provavelmente, senão uma besteira, né? Porque isso aqui é coisa muito, muito... Você não tem fronteira, você enxerga esses temas e diversos outros temas, assim, coexistindo, aí você vai ter que tentar hierarquizar a coisa, etc. E se tentar fazer isso, já é um aluno do COF. Ele disse que quem lê esse livro aqui já não é mais um analfabeto funcional. Quem lê e entende isso aqui não é mais um analfabeto funcional. Eu já escutei isso em aula. Escutou já, Micael? Quem leu, Então, enfim, isso aí é uma porta de entrada, né? Porta de entrada. Aí querem conhecer o Olavo pelos posts de Facebook. Hoje em dia não é mais nem isso, né? A Globo colocou 2, 3 frasezinhas dele junto com uma frase de Bial, junto com a frase de um personagem maldosinho, né? Cruelzinho, um personagem cruelzinho. E aí aparece o Olavo, eu tenho 3.000, 5.000 alunos. Isso dá algum dinheiro. Pronto, ele é um vendedor de vídeos online. Os caras são idiotas mesmo. E a obra do Olavo está cheia disso que tu falaste, né? De pontas para possíveis estudos. Para todas elas. Tu pega o dialética simbólica, o cara está corrigindo pequenas questões ali que Mário não tocou com exatidão, o Elvis já falou disso. Tu pega no dialética simbólica uma teoria para estudar os gêneros literários, tu pega... Rapaz, é interminável. Alguém tinha que sentar e compilar aquilo ali, mas ele não é um pensador sistemático no sentido de ele busca uma unidade, né? No sentido de acreditar num sistema filosófico definido, fechado. Ele diz isso o tempo todo, né? Mas eu não vou mais me arriscar nisso, porque senão eu vou começar a falar de besteira, e se ele olhar o vídeo que tu gravou, aí eu vou levar um pito no Facebook, né? Então a gente pode encerrar aí, né? Tem mais perguntas? Eu ia perguntar sobre a questão que o senhor falou que a profissional, que os filósofos que querem ingressar na filosofia, será que elas estudam essa questão do para quem começa na filosofia sobre isso? Quem entra no curso de filosofia, duvido muito. Tem amigos, tem um irmão, né, formado em filosofia. Eu não vejo assim. Eles adquirem cultura filosófica, né? Então, e olha lá. Começa com o que, se não for desse livro, de alguma parte do Olavo de Carvalho? Como é? Porque o senhor falou que quem vai começar na filosofia tem que começar a ler um pouco desse livro, no caso. Eu acho que tem que começar a se enfiar a cara em Aristóteles mesmo. Mas quem vai começar a estudar filosofia e ingressar no curso, geralmente começa com o quê? Com história. A história começa, às vezes tem aula de lógica muito cedo, né? Sim. Aquela lógica
de lógica proposicional, lógica de primeira ordem. Então vai assistir aula de Nietzsche logo, né? Tal. Então por isso que ele fica desse jeito. Platão e Aristóteles é a base, né? Se tu não for para os clássicos, aí dificilmente tu vai saber o que veio depois, né? Isso é base lá Tu vai aprender erros que tu não precisaria, pô. que foram superados, né? Tu vai assimilar erros ou ficar tentando compreender coisas que tu não precisaria. Achar que essas ideias que posso explicar? Essas ideias que essa esquerdalha acha que descobriu e já foi discutida há muito tempo. Mas eu acho que esquecimento é a regra nesse campo, né? Bora bater palmas para o